Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, a mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do canal Notícias do Fogão. Temos o Maurinho duvidando de que vai ter mais de 50 mil pessoas, botafoguenses atleticanos, no jogo da final de sábado, né? Toda aquela narrativa, aquela desinformação que ele sempre prega, tá aqui, e eu vou refutar ela com um comentário, com uma análise bem simples, bem ensino fundamental, tá? E vamos ver se você concorda comigo ou com ele. Temos também John Textor, que teria ajudado a CPI e a polícia do Brasil a prender o William Rogato, né? E tem o VSR, Vitor Sérgio Rodrigues, analisando o Brasileirão. Bom, isso e muito mais depois de você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos também um plano de membros aqui em Seja Membro, onde era o botão de inscrever-se. Você vai achar esse botão Seja Membro. Tem 4 planos. Tem planos de R$3, R$5 e valores mais altos, aí para caber em todos os bolsos, todas as realidades financeiras. Você escolhe um valor simbólico e ajuda muito o canal mensalmente a manter a estrutura que a gente tem aqui, seja de maquinário, seja de softwares que a gente usa para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, rapaziada. Daqui a pouco a gente se fala. A gente vai falar do público aí, né, que o Mauro César Pereira já desafiou de novo, falando que não acha que saem 20 mil pessoas do Brasil para a final da Libertadores. Se for 20 é muito, que eu falei. Hã? Se forem 20 é muito. É ótimo, é excelente, é isso que eu falei. Acho até que pode ser que dê 20 mil. Se der 20, 22, 25... Não é para fazer politicagem, muito, não. Ótimo, excelente. Se der 20 já é um excelente número. Agora, Mauro, não saiu a informação que já tinham... Da onde veio essa informação? Você sabe de onde veio? Não sei, dos 40 mil. Pois é, ninguém sabe de onde veio essa informação. A Conmebol não confirma. A Conmebol não confirma. Ah, então aquilo ali não é informação oficial. Eu já perguntei à Conmebol, ela não confirma. Perguntei várias vezes ao pessoal de comunicações da Conmebol. Quantos iriam... Quantos tinham sido vendidos para a Sul-Americana e Libertadores? Sul-Americana eles falaram, não, vendeu tudo. De fato, vendeu tudo. Sabemos por quê. Né? Embora um setor tenha ficado incompleto. E Libertadores eles não deram ainda informação. Agora tem aí um rumor de 40 mil, não sei o quê. Espera para ver. Que falaram que 40 mil ingressos tinham sido vendidos só para a torcida do Botafogo. Da onde saiu isso, só Deus sabe. Né? Agora, ontem não tinha 40 mil no Engenhão. De novo. Né? Mas vai ter 40 mil lá em Buenos Aires. Tá bom, beleza. Eu quero dizer o seguinte, se forem 20 mil, atenção para o corte, se forem 20 mil torcedores de Botafogo e Atlético a Buenos Aires semana que vem, saindo aqui do Brasil, tá? Passando pelo controle de imigração lá da Argentina, será um ótimo número, somando as duas torcidas, 20 mil, excelente número. E se o estádio ficar cheio, vai ser por ações que a Conmebol pode fazer, óbvio, para não ter o fiasco do estádio sem estar completo, estádio gigantesco, 86 mil lugares, hoje é considerado gigantesco, né? Um estádio com esse tamanho, antigamente não era, mas hoje é. Como fizeram, por exemplo, sem sucesso, lá em Córdoba, né? Naquela final, foi Córdoba, 2 anos, entre o Del Valle e o São Paulo. Bom. Teve várias ações lá, o pessoal que esteve lá falou. O Chacon estava lá, o pessoal daqui da rádio foi distribuir ingresso, bater pênalti, quem acertasse o pênalti. Isso, promoção. Mesmo em Guayaquil teve. E também, todo também. De 22, que era Libertadores. É o padrão. Ô, Mauro, eles fazem muita coisa errada nesse sentido. Por exemplo, Guayaquil, o que aconteceu? O estádio, a cidade, não tem nem voo direto do Brasil. Chegar em Guayaquil é uma dificuldade. Para o Brasil e da Argentina também. Então, fosse o brasileiro ou argentino na final, que é o mais provável, eram 2 brasileiros, é claro que dificilmente ia encher. Então, o que teve lá não ia ter mais do que aquilo. Fosse quem fosse, o River, Boca, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Internacional, não tem como. Eu achei aquilo um fiasco, o estádio não estava completo. Tem que estar cheio, porra. Um fiasco. Ano passado, eles foram inteligentes. Quando o Corinthians caiu da Sul-Americana, Maldonado, estádio para 20 e poucos mil lugares, eu já estive naquele estádio, conheço, um estádio pequeno e tal, mas bonitinho, ajeitadinho, recebeu Fortaleza LDU. E foi bem legal, eu estava lá, mas também encheu. Encheu, né? Mas vamos lá. Encheu. Tinha muita gente, mas encheu. Mas é um estádio para 20 mil pessoas aproximadamente, 20 mil, 22 mil por aí. Isso. Estamos falando de um estádio de 86 mil. Eu perguntei à Conmebol, assim que saiu a final, sem o River Plate, se eles iam mudar. Poderiam mudar para a cancha do Vélez. Para mim é ideal. Porque a do Independente, a Rio de Janeiro, tem que pegar lá um viaduto para chegar, mais difícil o acesso. É perto também. Do Obelisco até o campo do Racing e do Independente, que são vizinhos, são 7 quilômetros. É bem perto, não é longe. Mas eu acho que a do Vélez era melhor. O estádio do Vélez é um estádio para 40 e poucos mil pessoas. Foi da Copa de 78, é bonitinho, ajeitadinho. Tem setores bem separados atrás dos gols. Daria para colocar o Botafogo de um lado, o Atlético do outro, setor misto ali,
nas tribunas centrais, mas enfim, é um local acho que de mais fácil acesso até, minha opinião. Poderia ser a Bombonera, também cabe menos de 50 mil, aí já é um pouco grande. Enfim, mantiveram no Monumental. Eu imagino que eles vão fazer ações para ter um público ali, para não ficar vazio. Porque o torcedor brasileiro não viaja nesse volume todo. Não viaja, a gente sabe disso. Se você pegar, por exemplo, Lima, o Flamengo não ganhava há 38 anos. Tudo bem que teve uma mudança muito repentina ali, de cima da hora. Mas o controle de imigrações registrou 25 mil brasileiros e 17 mil argentinos. E a torcida do River estava cheia de peruanos. Eu fiquei lá dentro um período para fazer uma entrada ao vivo. E chegavam vários peruanos, até com a camisa da seleção do Peru, que é igual a do River Plate, muito semelhante, né? Enfim, então, assim, o que eu estou dizendo é isso. Se der 20 mil torcedores somados de Atlético e Botafogo, eu vou considerar um ótimo número. Um ótimo número. Agora, esse número que você falou, ele surgiu de algum lugar. Mas a Conmebol até agora não confirmou. Eu já perguntei à Conmebol quantos foram vendidos. Eles não responderam. Vamos esperar para ver. Para confirmar isso, o controle de imigrações da Argentina tem que registrar o quê? Pelo menos uns 50, 60 mil brasileiros saindo daqui, né? 40 mil do Botafogo, 40 mil que já compraram ingresso naquele momento. Já tem umas 2 semanas isso. Então, até o dia do jogo vai ter 60 mil botafoguenses. Tá bom. Foram 60 mil no Maracanã. Isso foram, contra o Criciúma. De fato, grande presença ali da torcida do Botafogo. Porque não é cultura, cara, do brasileiro viajar. Os caras do Racing, Thiago, teve gente vendendo carro, vendendo propriedade, vendendo a sogra, fazendo rifa, viajando. Teve 2 que Pegou carona, né? Pegando carona. Os caras vão de qualquer jeito, de ônibus, a pé, a nado. Não tem praia lá, então não dá para chegar a nado, não tem mar, mas chegam de um jeito ou de outro. O brasileiro, tradicionalmente, não faz isso. Alguns fazem esses esforços, assim, esse grande sacrifício. A gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo. Você estava lá, você viu a quantidade de argentinos que foram para o Catar. Uma coisa absurda, absurda. Parecia que estava em Buenos Aires. Todo lugar tinha argentino. É um lugar longe, a passagem é cara. Os caras foram para lá por conta da seleção, que acabou sendo campeã. É uma outra cultura. Flamengo e Peñarol. Agora, a torcida do Peñarol lotou o seu setor. Lotou o seu setor. Veio em peso. O Uruguai é um país com 3 milhões de habitantes. Fora os presos. Fora os presos. Eles ficaram lá. Fizeram bobagem, vão ficar lá, né? Eles são tratados ainda como coitadinhos lá do Uruguai e alguns países aqui da América do Sul. Liberdade para os pibes. Os caras aprontaram tudo ali, cara. Ainda foram mexer, tá pensando que o Rio de Janeiro o quê? É para amador? Estava em Estocolmo, estava em Copenhague. Então no Rio de Janeiro, o couro comeu. E não foi briga de torcida, foi a comunidade ali mesmo, ali o negócio ali não é simples assim não, irmão. Enfim, estão presos. Mas foram em peso. E o Flamengo tinha pouquíssimas pessoas lá. No campeão deu siglo. Estava lá e eu vi. Pouquíssimo. Flamengo, com a maior torcida do Brasil, não encheu o seu setor ali no estádio do Peñarol. Tinha pouca gente. E eu soube de vários cancelamentos, gente que comprou pacote de viagem, tudo, que cancelou assim que o Flamengo perdeu o jogo. Isso é o torcedor brasileiro. Ele não viaja, cara. Ele não vai. Tem aqueles que vão em peso, em algumas situações. A torcida que mais viaja no Brasil, na minha opinião, é a torcida do Corinthians, as organizadas. Vão até o inferno atrás do Corinthians. Isso é fato. Embora aqueles números lá do Japão sejam superestimados, né? O UOL fez matéria na época e tudo, meio exagerado. Aquilo como se... Não saíram 30 mil pessoas do Brasil, 40 mil, isso é exagero. Mas enfim, isso é outra história. Eu tive esse ano também no jogo Argentino Júnior e Corinthians, pela Sul-Americana, lá no estádio do Argentino Júnior. Assisti o jogo lá. O setor de visitantes, que não é grande, o estádio do Argentino é um estádio pequeno, estava cheinho, ali, até pus foto na rede social de torcedores do Corinthians, tudo organizado. Os caras viajam mesmo, seguem o Corinthians, é sempre qualquer situação, isso aí é inegável. Acho que mais do que qualquer outro clube do Brasil. Mas essa coisa de viajar em massa, esse deslocamento, entendeu? Isso aí é para outro país. O brasileiro não tem essa cultura. Eu estava conversando ontem com o Rafael Sibila, colega nosso que mora lá em Buenos Aires e é íntia do Racing, estava ontem lá no estádio, foi para o Paraguai para torcer, botou até foto aqui, feliz da vida, com toda a justiça. E estava me contando, Mauro, estava vendo aqui o programa da TV Argentina e os caras estavam debatendo, vendo os números, né, de ingressos vendidos para o Racing e para o Cruzeiro. E eles estavam discutindo por que o torcedor brasileiro não viaja como o torcedor argentino viaja. Eles não estavam entendendo e discutindo, porque aí pegam os números de pesquisa, falam, qual o tamanho da torcida do Cruzeiro? Claro. É grande. Não é menor que a do Racing. Claro que não. A população da Argentina é mais ou menos a população do estado de São Paulo, pra você ter uma ideia. O Brasil tem 222. 20, né? Segundo o censo. E a Argentina tem 40 milhões, 40 e poucos milhões, 40 e pouquinho. Então, assim, a torcida do Cruzeiro ela é, no mínimo, igual ao do Racing, se não for maior. E foram pouquíssimas pessoas. E não é a torcida do Cruzeiro, é o torcedor brasileiro. Aí a gente fala isso, o cara fala, eu já vi aqui, fala agora, fala depois, vamos ver se o controle de imigração vai registrar
50, 60, 70 mil brasileiros atravessando a fronteira. Vamos ver. Semana que vem vocês me perguntam. Ô, Valder, você... Não, Mauro, Ô, Tico. mas eu acho que 20 mil somado é pouco. Eu acho ótimo. Eu acho que uns 35 mil com as duas torcidas saem do Brasil. Você acha que não? Eu acho que 20 mil é ótimo. Se for 35 mil, nossa, milagre. Espetáculo. 20 mil eu acho que já é um número excelente. Porque, Excelente mesmo. 35 mil, eu digo o seguinte, você acha que nenhuma das duas torcidas leva 20 e a outra 15? Não, eu acho que não. Se for, eu vou ficar surpreso. Vou aplaudir aqui assim, ó. Vou bater palma. E o seu Maurinho é muito esperto, né? Ele já diz que não vai ter mais de 20 mil, que se der 20 mil para ele é muito bom o resultado. E ele diz que se por acaso encher, porque a Conmebol fez ações lá nas redondezas para dar ingresso de graça para os argentinos que estão ali, ou turistas, que quer que seja. Ou seja, se por acaso lotar, vai dizer, não, isso aí é gringo que tá ali com a camisa do Botafogo, comprou a camisa do Botafogo e tá lá pegando ingresso de graça. Se não lotar, eu falei que não lotaria mesmo. Aí é muito fácil, né, Maurinho? É muito fácil. E outra, eu vou te dizer uma coisa, não precisa ser muito inteligente, qualquer chimpanzé bem treinado consegue entender por que a Conmebol não quis divulgar a estimativa de ingressos. Porque estamos a menos de uma semana da final, né? O estádio com certeza não vai ficar lotado. Não vai ter 85 mil, né, ingressos vendidos para essa final. Não vai ter. Isso aí é fato. Isso aí é um fracasso para a Conmebol. É mais um ano que ela bota um estádio, final única, ele não enche 100%. Ok. Agora, vazio não vai estar. Não vai ter 20 mil pessoas entre botafoguenses e atleticanos. E o que tiver de mais que isso não vai ser de locais não, tá? Porque o argentino tá muito puto com a final entre dois brasileiros na Argentina. Tá muito revoltado. Maior estádio da Argentina, o estádio que hoje, junto com a Bombonera, é o mais emblemático da Argentina, o Monumental de Núñez, com dois brasileiros disputando mais uma final seguida de Libertadores. Então eles estão muito putos. Eles não vão pra esse jogo, Maurinho, não vão pra esse jogo. Então esse papinho de que vai ter um monte de gente lá de fora, que não é nenhum nem outro assistindo, duvido muito, tá? Duvido muito. A Conmebol não quer confirmar quanto foi vendido até agora, porque ela sabe que não esgotou e não vai esgotar. Isso para ela, a Conmebol, é um fracasso. Agora, para o Botafogo, tá longe de ser um fracasso. Nós botaremos sim 50, 60 mil botafoguenses lá no Monumental. Sabe por que a gente sabe que vendeu isso tudo? Porque é muito simples, Maurinho. Esgotou os ingressos atrás do gol do Botafogo. Esgotou. Como é que esgotou isso? Foi o cambista que comprou? O cambista comprou para vender na hora lá na beira do estádio? Não, né? Não, porque ele tem que ter o público-alvo para aquele jogo lá. Só vai para lá quem tem ingresso. Ele não vai encontrar nenhum botafoguense perdido por lá sem ingresso, para comprar o ingresso na hora na mão dele. Então, se esgotou o setor atrás do gol do Botafogo, é porque vendeu-se lá, não sei, acho que eram 20 mil, não é? 15 mil, não sei. Acho que eram 20 mil atrás de cada gol. Então, vendeu os 20 mil do Botafogo. Já começa por aí. Não esgotou com um robô comprando. Foram torcedores. Ingresso caro. Só comprou quem vai. Segundo, após esgotar os ingressos do Botafogo e os do Galo continuarem lá sem esgotar, começaram a esgotar setores na lateral do campo, onde seria o ingresso da Conmebol. Que a Conmebol está vendendo, né? Ou disponibilizando com ações, ou convidando personalidades, etc. Esses ingressos na lateral do campo começaram alguns setores a serem esgotados. E aí qualquer criancinha do ensino fundamental que sabe somar, fazer calculadorazinha, somazinha ali de alguns números, pega, setor tal, tantos mil ingressos, esgotou. Mais setor tal, mais tantos mil ingressos, esgotou, soma um mais outro. Setor outro, esgotou, soma. E vai somando. E você vê quantos ingressos foram vendidos, Maurinho. Vai no site da Conmebol, olha lá quais setores têm disponíveis. Se não tiver todos os setores disponíveis, você pega os que já estão indisponíveis, já estão bloqueados, a compra, e soma quanto que tem cada um deles. Simples assim, Maurinho. Te dei uma aula de como fazer jornalismo investigativo, Maurinho. Tá bom? Para de ser preguiçoso. Eu sei que não é preguiça, Maurinho. Não é preguiça. É narrativa. Você não é um cara preguiçoso e não quer buscar informação.
Você usou um caminho que te dá ali um carimbo de que, ó, eu tenho a informação oficial, pá, Conmebol, liguei pra ela. Ela me falou isso. Você pode conseguir a informação mais exata investigando, Maurinho, sem perguntar pra fonte principal. Investiga você mesmo e faz isso que eu fiz agora. Calcula os setores esgotados e vê quantos ingressos foram vendidos. Tá bom? Ó, a aula foi de graça. Não precisa me pagar. Mas se quiser, meu Pix tá aqui em cima, ó. Manda ali o preço da aula que você achar que vale, tá? A hora-aula. Pesquisa no mercado aí quanto custa a hora-aula de matemática ou de jornalismo investigativo, que a gente conversa mais tarde. Valeu? Tamo junto, Maurinho. Um abração pra você. Uma bomba! John Textor voltou a falar na manipulação do futebol, a tal da manipulation, e ainda disse que ajudou a prender William Rogato. Que coisa, hein? Muito bem, antenado, olha só. Que bomba esse negócio, hein? Da prisão do William Rogato em Dubai, que o John Textor falou que ele ajudou a prender o William Rogato. Agora, como é que pode, né? Como é que pode o John Textor ter ajudado a prender o William Rogato? E falou também da tal CPI, a famigerada CPI no Senado, que a gente vem cobrindo aqui com tanta dedicação. E você vai ver tudo isso aqui agora, hein? Aliás, o próprio John Textor foi quem, digamos assim, inspirou a CPI, né? Eu acho que foi ele, porque a partir das declarações dele lá atrás de manipulation, no começo do ano ainda, foi que a CPI foi aberta. Bom, e claro que eu tava lá e perguntei, aproveitei os ganchos, né, que o John Textor deu e perguntei para ele sobre essa história toda aí da CPI, do Rogato, da manipulation. E você vai ver tudo aqui agora, antenado. O vídeo da entrevista completa tá aqui no card para você, tá no canal já publicado. Deu mais ou menos uns 9 minutinhos, logo depois do empate do Botafogo com o Vitória, lá no Newton Santos, pelo Brasileirão, que tirou a liderança do Botafogo. Então, ele fala sobre tudo lá, tudo legendado, mas você vai ver aqui essa parte que me chamou mais a atenção do Textor falando, de novo, sobre a questão da manipulation. E tudo começou com o Textor provocando o goleiro Everson, do Atlético Mineiro, que é rival, vai ser adversário do Botafogo na final da Libertadores no próximo sábado, hein? Em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. Infelizmente não estaremos lá para cobrir. Mas dá uma olhada aí como começou o Textor a falar de novo nessa história de manipulation. I guess I would like to say one thing. What's the goalkeeper's name at Atlético Mineiro? Everson. Yeah, apparently I've been renting an apartment in his head for a while, living in his head. He made a comment that I create noise off the field about arbitration. I don't. I think all of you that have followed this story of match manipulation over the last couple of years know that I'm supportive of referees. I want to see them get paid better. I want to see them get better training. Many of the tools that we use in technology help evaluate referees. I've been focused on match manipulation, the intentional underperformance of players that lose games intentionally, not only in Brazil, but across the world. Occasionally, there are also referees that participate in this, and it's a very, very small number. So I'd like to tell the keeper, he's a good keeper. He should focus on the lines of the field where he plays. I don't create noise about arbitration. I don't say bad ref, good ref. I'm focused on cleaning up the game for the benefit of that player, for the benefit of his whole team, for the benefit of our team. So match manipulation is pervasive around the world. Brazil is actually doing something about it. Let that keeper know that a gentleman that confessed to manipulating matches was arrested in Dubai last week. So I'm going to keep doing my work off the field to make it a better game. He can keep doing his work on the field because he's a great keeper. And the more of his mind that I occupy, too bad for him. Bom, e essa foi a deixa que eu precisava para falar sobre a CPI, né? E aí eu perguntei pro Textor o seguinte, dá uma olhada. So what about the commission in Senate? I think they're doing a good job. Senator Portinho was right there with me, helping to catch that guy in Dubai. So they just need to keep going forward. It's the middle of the season. We have plenty of time to worry about that after the season. We're focused on winning next week in Palmeiras.
I would love nothing more than to go down to São Paulo and come out with 3 points and really set the pace for the last few days of this championship. E você viu aí que o Textor elogiou o senador Carlos Portinho, que eu venho dizendo aqui constantemente nos vídeos, que para mim é o melhor senador dessa CPI, pelo que a gente viu até agora. Agora, como é que o gringo pode ter ajudado as autoridades brasileiras e internacionais a capturarem William Rogato em Dubai, né? Isso que ficou uma dúvida aí, né? Como é que influência ele teve para achar o Rogato em Dubai? Fora o tal acordo que a CPI tinha feito com o Rogato, que não cumpriu. E agora vem a melhor parte, hein? Eu perguntei pro Textor, logo de cara, logo em seguida, se ele acredita nas acusações gravíssimas que fez o William Rogato. Acusou, inclusive, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acusou Wilson Luiz Senem, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Ou seja, bateu nos mesmos alvos que o próprio Textor vinha batendo de uma forma mais sutil. E olha só o que o Textor falou sobre isso. But do you believe in Rogato? Do you believe in... I believe that there's a reason that he was arrested, so obviously the authorities here must have evidence on him. So he's got something to say, and I think the Senate and I think the police will listen to him. I don't believe criminals. I don't trust criminals, so why would I? But he was arrested for a reason, so I think we should pay attention. Olha, pra mim ficou no ar, hein? Ficou no ar se o Textor acredita ou não nessas acusações do William Rogato. Porque ele mordeu e assoprou. Ao mesmo tempo que ele disse, não, o William Rogato é um cara que participou, então ele deve ter coisas a falar. Ele também disse, eu não acredito em criminosos. E aí? Bom, sobre essa questão meio controversa que foi no final, esse questionamento sobre acredita ou não acredita no Rogato, é básico. Eu também não acredito em bandido. Criminoso, a palavra do criminoso pra mim não serve de nada, não tem nenhum valor. Porém, se ele está sendo preso por algo, um esquema que é maior do que ele, é uma quadrilha, envolve várias pessoas, etc., logicamente ele sabe de algo. Ele está dentro de um esquema, dentro de um sistema corrupto. Se ele está dentro, foi preso, é porque ele realmente está. Se ele realmente está, é comprovado com provas pela polícia que prendeu ele sabe de coisas. Então, o que ele falar e mostrar tem validade. Agora, o que ele só falar sem provar nada, ele é bandido, né, gente? Não tem como acreditar. Então, mesmo que seja alguém que fale coisas que a gente concorda, que a gente acredita que aconteçam, só ele falar não quer dizer nada, porque ele é bandido. Então, concordo. A palavra de um bandido, pra mim, não serve de nada. Só o que ele tem a mostrar é que serve. Aconteceu. O Palmeiras vai chegar no confronto direto do Allianz Parque como líder do Brasileirão 2024. Rapaz, 3 rodadas atrás, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer e vai acontecer. O Palmeiras joga em casa contra o Botafogo, podendo empatar. E isso traz uma série de consequências na parte mental, na parte psicológica e também na parte futebolística. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal. Vem aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que tem nele, baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, e você baixa e usa totalmente de graça. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho, está à sua disposição totalmente de graça, você não vai se arrepender. Primeiro comentário, clicou, baixou e usou. Estou gravando esse vídeo na manhã de domingo, depois de uma rodada de sábado completamente surpreendente, podemos dizer? Não sei, tem muita gente aqui que vai dizer que não é nada surpreendente, que já imaginava, que já tinha certeza que isso ia acontecer, enfim. Mas então vou trocar uma rodada de sábado chocante. Por quê? Porque na disputa pelo título brasileiro, o Botafogo recebia o Vitória e o Palmeiras viajava para enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa. E o cenário era o Botafogo líder, 2 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, e o Palmeiras querendo buscar ali pelo menos ganhar o jogo para poder chegar no jogo de terça-feira, precisando apenas de uma vitória simples para ultrapassar o Botafogo na tabela. Só que o que aconteceu foi que o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense por 1-0,
uma jogada, mais uma vez, do Estevão, entrando pela área na direita, driblando, aí ele deu um drible, depois teve um bate e rebate, depois deu outro drible, rolou para trás e o Veiga acertou o canto. E aí o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense por 1-0. E não fez uma grande partida não, tá? O Atlético Goianiense já rebaixado, lanterna. O Atlético Goianiense no segundo tempo teve muitas ações ofensivas, buscou empatar o jogo. O Palmeiras só ali numa ou outra escapada, teve uma finalização, se eu não me engano, do Veiga no segundo tempo, mas assim, não foi uma grande partida do Palmeiras, mas o Palmeiras nesse momento não precisa de fazer grandes jogos, o Palmeiras precisa ganhar os jogos. E foi exatamente o que ele fez, 1-0. E aí, no estádio Newton Santos, aquele jogo muito perigoso, aquele jogo muito nervoso, seja pelas características do time do Vitória, que faz um belo segundo turno no trabalho do Carpini, e principalmente pelos aspectos emocionais, de carga em cima desse time do Botafogo. Um Botafogo que não tinha o zagueiro Barbosa, expulso contra o Galo, não tinha o Luiz Henrique, expulso contra o Galo porque jogou uma garrafa de isotônico numa confusão depois do jogo contra o Atlético Mineiro. E no fim o que a gente viu foi o Botafogo ficando no empate, e olha que o empate saiu de forma meio fortuita ali, numa bola pingada na área, o Tiquinho cabeceou, a bola ia na mão do goleiro do Vitória, que fez um grande jogo, inclusive, e no fim a bola bateu no Wagner Leonardo e entrou. O gol do 1-1, ele, para quem quer ser muito otimista, e não tem problema nenhum, aqui você pode ter a percepção que você quer. Se você quer ser pessimista, você seja. Se você quer ser neutro, você seja. Se você quer ser otimista, aqui eu não ensino o torcedor a torcer, irmão. Você faz o que você quiser. Para o torcedor mais otimista, o gol dá ali uma sensação de um time que tinha todas as cargas negativas, ou todas as cargas mentais contra si, e ainda conseguiu ir buscar um empate que não muda nada em termos de tabela. Por quê? Porque o Botafogo perdendo parava com 69, o Botafogo empatando foi a 70. Mesma pontuação do Palmeiras, só que o Palmeiras lidera pelo número de vitórias, 21 vitórias contra 20 do Botafogo. E o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro é número de vitórias. Então o Palmeiras chega ao jogo de terça-feira no Allianz Parque como líder do campeonato, liderando o campeonato pelo número de vitórias. Ambos têm 70 pontos, o Palmeiras 21 vitórias e o Botafogo 20 vitórias. Mais uma vez, o Botafogo nesse cenário, e olha que o Vitória nem ficou tão retrancado quanto tinham ficado Criciúma e Cuiabá. O Vitória não tem essa característica de um time ficar fechadaço. Lógico, não encarou o Botafogo de peito aberto, não foi para cima do Botafogo como se fosse, né, dois times de mesmo poderio ofensivo, ou de mesma qualidade individual, mas a partir do momento que ele fez 1-0, num belo gol do Alejandro, depois de uma jogada muito bem trabalhada pelo Vitória, aí sim, claro, o Vitória jogou a seu favor, com se fechando, paralisando o jogo, fazendo cera. Eu sempre digo aqui, foi cera? Foi. Não quer sofrer com cera? Não fica atrás no placar, porque a cera todo mundo faz. Quem está em vantagem faz, quem não está, reclama. Aí na semana seguinte inverte. Se o cara que estava reclamando ontem está em vantagem, ele passa a fazer cera. E quem está em desvantagem reclama. E é isso. E acabou acontecendo, e o Botafogo, aquela dificuldade sem espaço para correr, porque o time do Vitória estava compacto, sem espaço para acelerar o jogo, e com toda a carga mental de tudo que aconteceu e que vem acontecendo com o Botafogo. O Botafogo até criou, o Arcanjo fez pelo menos 2 grandes defesas no primeiro tempo e pelo menos 2 grandes defesas no segundo. Então, assim, o Botafogo até criou, mas era um time claramente tenso, era um time claramente esbarrando em precipitações, em jogadas, em ansiedade, esbarrando em decisões ruins, esbarrando em, às vezes, cruzamentos quando não eram para cruzar,
o Arthur Jorge foi colocando o time para frente, aí foi colocando Matheus Martins, colocou Tiquinho e por aí vai. E no fim, o Botafogo ainda empatou, mas um empate que não muda nada. Não muda nada em termos de tabela. Por quê? Porque o Palmeiras segue, o Palmeiras chegará ao confronto direto entre os dois na próxima terça-feira no Allianz Parque, líder do campeonato. E o que isso muda? Palmeiras chegar líder, ele muda drasticamente o cenário futebolístico do jogo. Por que muda drasticamente? Porque o time do Palmeiras agora, ele não precisa ganhar o jogo. O Palmeiras joga pelo empate na próxima terça-feira. Eu até estava, depois do jogo, escrevi lá no meu Twitter, e muita gente falou, você está viajando, o Palmeiras vai para cima do Botafogo na terça. Não vai. O Palmeiras não precisa ir para cima do Botafogo na terça. A vantagem do empate é do Palmeiras. O Palmeiras está muito tranquilo com a vantagem do empate. Logicamente que se o jogo terminar empatado, o Palmeiras vai para 71 pontos. O Botafogo também fica com os 71 pontos e o Palmeiras continua líder no número de vitórias. Mesmo projetando Fortaleza nessa briga, porque se a gente projetar Palmeiras 71, Botafogo 71 com um empate na terça-feira, o Fortaleza ganhando os dois jogos, porque aí nesse caso o Palmeiras e o Botafogo teriam 36 jogos, neste momento o Fortaleza tem 34 e 64 pontos. Mesmo que o Fortaleza ganhe os dois jogos, o Fortaleza iria a 70. Então, ficaria assim, com esse cenário que eu estou falando, Palmeiras 71, 21 vitórias, Botafogo 71, 20 vitórias. Fortaleza, se ganhar os dois jogos, 70. Então, mesmo assim, o Palmeiras sairia líder do campeonato. Então, o Palmeiras não precisa atacar o Botafogo, mesmo jogando em casa. E aí a gente pode ter um cenário, daquele cenário do Botafogo ter a responsabilidade, do Botafogo ter que ser agressivo o tempo todo no Allianz Parque, do Botafogo tendo a responsabilidade de ganhar o jogo. Esse é um cenário futebolístico que foi alterado. O Botafogo agora, ele tem a responsabilidade de ganhar o jogo. A não ser que ele queira, que ele fique confortável com o empate, confiando que Palmeiras vai perder ponto para o Cruzeiro ou para o Cruzeiro ou para o Fluminense nas últimas duas rodadas. Que eu imagino que o Botafogo não vai fazer isso. Sendo que o Botafogo tem um jogo muito difícil na 37ª rodada, que é Internacional no Beira-Rio. Então, assim, o cenário do jogo mudou. Futebolisticamente, o Palmeiras não precisa ganhar. Aí você vai falar, você acha que o Palmeiras vai entrar retrancado em casa? Retrancado, acho que é uma palavra forte. Mas acho que o Palmeiras vai jogar com o regulamento. Eu acho que o Palmeiras não vai atacar o Botafogo de qualquer jeito. Acho que o Palmeiras ele vai ser precavido no jogo. Ele vai explorar ali a bola em cima do Estevão para acelerar. Uma bola longa com o Rony, eventualmente, se jogar. E acho que o Palmeiras está certo. O Palmeiras sabe que ele não está esbanjando o futebol. O Abel, ele conhece muito de futebol e ele tem uma visão crítica. O Abel sabe que o time dele não está voando. Falei sobre isso no jogo lá que eu comentei, no Bahia e Palmeiras. Como é que o Palmeiras ganhou aquele jogo? Então, o Palmeiras sabe disso. Então, o Palmeiras claramente vai usar isso a seu favor. Então, no sentido futebolístico, o jogo já está completamente modificado, porque o Botafogo indo ao Allianz Parque como líder do campeonato, ele ia ser atacado pelo Palmeiras e ia ter espaço para acelerar, ia ter espaço para contra-atacar, ia ter espaço para colocar Luiz Henrique para correr, para colocar Savarino para trabalhar nas costas dos volantes do Palmeiras, para ter o Almada acelerando da ponta para dentro. Então, assim, para Igor Jesus atacar a profundidade, só que agora não é isso. Agora é o Botafogo tendo a responsabilidade de sair para jogar e de ter que empurrar o Palmeiras para trás e tá pressionado, sabendo que o time do Palmeiras é um time muito eficiente, qualquer erro dele o time do Palmeiras pode punir, então tem essa mudança futebolística. E tem a questão mental também, né?
E aí, o torcedor do Botafogo sabe que esse time tem... Esse clube, num geral, né? O clube, num geral, e esse time acabou pegando essa carga, embora você tenha um time muito renovado de 23 para 24, esse time tem essa carga de lidar com a pressão, de lidar com o emocional, lidar com o peso de ter, nas últimas 5 rodadas, ter desperdiçado 6 pontos em casa. Nas últimas 5 rodadas, ter vindo de 4 empates. Empatou com Cuiabá, empatou com Criciúma, esses dois com mando de campo, empatou com Vitória também com mando de campo, empatou com o Atlético Mineiro fora de casa, um Atlético Mineiro jogando com um time misto e que jogou com um a menos por 60, 65 minutos. Então, o time do Botafogo sabe que essa carga é uma carga contrária a si. E o time do Botafogo tem que lidar com os problemas de decidir. Isso é uma carga a mais para o Botafogo. Eu aqui, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu não lido com verdades universais que não vão mudar. Quando diziam, a Espanha nunca vai ganhar nada, eu dizia, olha, a Espanha tem bola, pode ganhar. Quando dizia, o Chelsea nunca vai ganhar Champions, eu falava, de onde vocês tiram essas frases feitas? E vale para vários outros. O Corinthians nunca vai ganhar Libertadores. Então vocês sabem que eu não trabalho com frase feita. Eu trabalho com o que o cenário mostra, e o cenário mostra que, tão forte quanto é o time do Botafogo, esse time tem problemas para decidir. Ah, mas então você está querendo dizer que isso vai ser assim para sempre? Não, eu estou dizendo exatamente o contrário. Saber que você tem problema para decidir é o primeiro passo para você resolver esse problema. Então, se o Botafogo não encarar isso de frente, ele vai continuar tendo problema para decidir. O Botafogo tem problema para decidir. E agora ele tem 2 chances para mudar isso. Ele tem na terça-feira no Allianz Parque, ganhando o jogo, ele volta a ser líder do campeonato, abrindo 3 para o Palmeiras, e aí fica muito perto de ser campeão brasileiro depois de muito tempo. E no sábado, o Botafogo tem a chance de jogar o maior jogo da sua vida, a final da Libertadores, para ser campeão de um título inédito, de um título que o torcedor e o clube anseiam há muito tempo. Então o Botafogo tem a chance de, nos próximos 7 dias, próximos 6 dias, o Botafogo tem a chance de resolver os seus problemas para decidir. Mas para isso ele precisa entender, ou precisa realizar que ele tem problema para decidir. E nas últimas 5 rodadas isso ficou bem claro. O Botafogo tem problema para decidir. Agora vai com esse aspecto futebolístico e mental modificados para o Allianz Parque. É definitivo? Não. Futebol pode tudo. O futebol é um esporte em que tudo é possível. Então ele pode resolver os seus problemas, ganhar bem do Palmeiras, ganhar do Atlético Mineiro e terminar a temporada com 2 títulos. Mas ele precisa entender, esse clube e esse time tem problema para decidir. E agora, ao reconhecer que tem problema, é o primeiro caminho para você conseguir resolver. Que bom para o Botafogo que a chance de resolver está muito perto. Terça-feira e no próximo sábado. Mas está muito claro, o Botafogo precisa entender isso e resolver essas coisas internamente para, quem sabe, ter a maior semana da sua vida, talvez ter a maior semana de uma geração inteira de botafoguense, que seria ganhar do Palmeiras na terça e ganhar do Atlético Mineiro, ou ser campeão, né? Não precisa ganhar, pode ser nos pênaltis e tudo, e ser campeão da Libertadores no sábado. Será que vai conseguir? Vamos estar aqui no canal do VSR para assistir. Então, pessoal, o VSR falou a opinião dele. A minha opinião é que o Botafogo sim deu muito mole, deixou o Palmeiras chegar. O Palmeiras sim tem um mental muito bom. O Palmeiras sim é um time muito capacitado. O Abel é um técnico que sabe, né, reagir a esses momentos mais tensos. Ele sabe jogar pontos corridos, né? Então, eles estão aí bem próximos de conquistar o título, porém o Botafogo também tá. Ainda continua o cenário de Botafogo e Palmeiras dependem só de si. Quem ganhar mais jogos, leva. Quem ganhar o próximo jogo, dependerá só de si, e o outro não. Então, até o jogo acontecer, terça-feira, 21h30,
ou 21-45. Uma coisa ou outra. Quem ganhar esse próximo jogo, esse sim, ou se der empate, esse sim dependerá só de si. Palmeiras se der empate ou se ganhar, o Botafogo se ganhar. Pronto. Até lá, ambos estão com chances plenas de ser campeão. Ambos. A tabela do Palmeiras também é difícil, não é fácil. A tabela do Botafogo é difícil até o Inter. Com o São Paulo, ele já pode vir já classificado para a Libertadores, querendo tirar a chance do Palmeiras, igualar o feito histórico dele de ser o único tricampeão em era de pontos corridos. E também com um agravante que a CBF ajudou, que é a CBF aumentou o calendário no ano que vem, adiantou o início e atrasou o final, e vai começar os estaduais dia 8 de janeiro. O Brasileirão termina dia 8 de dezembro, ou seja, vai ser um mês certinho entre um jogo e outro. Como é que você tem um mês de férias e pré-temporada com um mês certinho entre terminar o Brasileirão de um ano e começar o estadual do outro? Não tem. Então eles vão ter que antecipar as férias. Qualquer diazinho a mais ou menos que der para antecipar as férias, eles vão antecipar. Então vai entrar o time B para enfrentar o Botafogo no Newton Santos. Então, se até o último jogo o Botafogo já brigando pelo título ainda com o Palmeiras, a gente pega um São Paulo, vamos dizer assim, B, e um Palmeiras pega um Fluminense que provavelmente tá um pontinho da zona só, não chegará livre do rebaixamento até lá, terá ainda que buscar, não sei, quem sabe um empate, ou uma vitória, ou secar um adversário, pode pegar um Fluminense motivado, buscando ali salvar o ano que vem, para não cair para a Série B. Então, a tabela do Palmeiras também é difícil. Aí, antes do Fluminense, pega um Cruzeiro que não ganhou a Sul-Americana, então busca, mesmo que seja um Cruzeiro fraco, busca a vaga no Libertadores, G6, G7, G8, que seja, pelo Brasileirão. Então, Botafogo tem a tabela difícil, pega Palmeiras e Inter, pega. Palmeiras também pega o Botafogo, que é um rival difícil, pega o Cruzeiro e pega o Fluminense. Então, são tabelas difíceis, eu acho que num nível parecido. E Botafogo tem plenas condições de, pegando adversários que se abrem mais, como o Inter e Palmeiras, conquistar os resultados e ganhar o título brasileiro. Então, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Obrigado por estar aqui comigo até agora, esse vídeo longo, tá? Antes de sair, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, tamo junto. Semana decisiva, amanhã tem Palmeiras e Botafogo, final do Brasileiro. Sábado tem Botafogo e Galo, final da Libertadores. Vamos dar show, vamos ganhar os 2 jogos e rumar para o maior ano da nossa história. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.